Te convido a ir até Brasília comigo, porque a Vitória Bel, nossa analista política, já está lá para poder conversar ao vivo. Vocês viram essa cena da Vitória Bel no celular? Tenho certeza que é apuração. Ela está checando as fontes para trazer notícia para a gente, exclusiva. Inclusive, Vitória Bel, nossa analista política, teve uma reunião ontem. Ela se encontrou com Gleice Hoffmann ontem e vai trazer também apurações exclusivas aqui para o News Primeira Edição. Vitória, por favor, qual foi o menu desse encontro e conte para a gente como que está o bastidor político. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Luara. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, foi um café da manhã que a ministra Gleice fez ali de despedida com a imprensa e ela comentou diversos assuntos, dentre eles foi questionada, claro, sobre a principal pauta que tem mexido com a política aqui em Brasília, que é o caso Master, o Banco Master, e de que forma que esse caso já está atingindo integrantes ou ex-integrantes do governo Lula, como é o caso do ex-ministro Ricardo Lewandowski. A gente lembra que veio à tona o fato de Ricardo Lewandowski ter o escritório de Lewandowski, que é coordenado pelo filho dele, pela família, ter tido contrato com o Banco Master. E Ricardo Lewandowski assumiu o ministério enquanto a família dele estava com esse contrato ativo com o Banco Master. E foi justamente isso que questionamos para a ministra Gleice Hoffmann, até que ponto isso pode ou não impactar o governo. E a ministra disse que justificou, dizendo que Lewandowski deixou a advocacia antes de assumir o cargo de ministro da Justiça. Ele chegou a atuar como advogado quando ele entre o período ali que ele deixou o Supremo Tribunal Federal e antes de assumir o ministério. Então, durante alguns meses ali, entre 2023 e 2024, ele assumiu a advocacia e o escritório da família. Foi quando começou a abraçar esses contratos com empresas privadas. Mas a ministra disse que pouco antes dele assumir, de fato, o Ministério da Justiça, ele se licenciou da advocacia, do cargo de advogado, e também, claro, não trabalhava mais para o escritório da família. Agora, outro ponto que a gente perguntou é justamente se o presidente Lula sabia desses contratos. A ministra disse que, claro, o Ricardo Lewandowski avisou o presidente Lula que tinha contratos privados com empresas particulares no seu escritório como advogado, mas que estava ali se desvencilhando desses contratos antes de assumir o ministério. Então, Lula foi avisado de contratos privados que Lewandowski tinha de maneira geral, não especificamente do Banco Master. Mas, naquele momento, o Palácio do Planalto não viu o problema, justamente porque é comum que ex-ministros do Supremo e até ministros do Supremo tenham ali escritórios de advocacia que tenham contratos com esses setores privados. E ele prometeu que deixaria esses contratos de lado. Inclusive, a ministra disse, não tem nenhum problema ter contrato com empresas privadas, desde que ele não estivesse no exercício do cargo de ministro. Então, ela defendeu Ricardo Lewandowski e pontuou o seguinte, que foi durante a gestão de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, que as investigações contra o Banco Master se intensificaram na Polícia Federal, a Polícia Federal que é subordinada ao Ministério da Justiça, que foi durante o Ministério de Ricardo Lewandowski, inclusive, que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, foi preso. Então, ela destacou que o governo não vai ter nenhum tipo de complacência com as denúncias contra o Banco Master, que o presidente Lula está focado em pedir o combate às fraudes no sistema financeiro. Isso inclui, claro, também as denúncias contra o Banco Master. Agora, outro ponto também que nós questionamos a ministra é o fato de que o presidente Lula chegou a receber visita de Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto. O nosso analista César Feitosa ontem revelou que Daniel Vorcaro esteve pelo menos 4 vezes no Palácio do Planalto ao longo ali de 2023, entre 2023 e 2024. Em pelo menos 2 dessas ocasiões, ele teria encontrado o presidente Lula em reuniões que estavam fora da agenda oficial.
E isso, claro, chamou atenção. Mas a ministra também justificou o seguinte, que o presidente Lula tem reuniões com muitos empresários, que o Daniel Vorcaro foi um desses empresários que o presidente Lula teve reunião, que não há problema nenhum nisso e que esse encontro foi de forma institucional. Mas, claro, ela não explicou por que esse encontro estava fora da agenda oficial do presidente Lula, Luara. Mas, Vitória, a Gleice Hoffmann, né, ela tem uma grande influência, ela já é um nome muito forte e no apoio ali do governo. Ela avaliou o reflexo disso e dessas relações que estão sendo feitas agora nesse ano de eleição, ou ela minimizou, não demonstrou preocupação com o que está, com as narrativas que estão surgindo diante desse cenário? Pois é, ela minimizou, dizendo que existe uma tentativa da oposição de colar no governo Lula as denúncias envolvendo o caso Master, mas ela disse que essa tentativa da oposição de enfraquecer o governo Lula, principalmente em ano eleitoral, usando o caso Master, não vai funcionar justamente porque eles têm o principal argumento de dizer que foi no governo Lula que a Polícia Federal intensificou as investigações de fraude contra o Banco Master e prendeu Daniel Vorcaro. Então, eles já estão com o discurso pronto. A gente lembra que o governo estava evitando falar sobre esse assunto, estava evitando se envolver no caso Master, mas acabou se tornando inevitável quando veio à tona essa ligação de Lewandowski com contratos com o banco e também o próprio fato do presidente Lula ter se encontrado com Daniel Vorcaro algumas vezes. E agora, então, o governo já prepara o discurso de justificativa, dizendo que apesar das acusações da oposição, eles têm ali a justificativa, o argumento claro, dizendo que o governo tem trabalhado, que foi o governo Lula quem trabalhou para apurar e punir Daniel Vorcaro nessas acusações de fraude envolvendo o Banco Master, Luara. Perfeito, Vitória. Daqui a pouco você volta com outras notícias, então, e análises direto de Brasília, até porque um café desse não tem pouca pauta e nem pouca conversa, né, Vitória? Então, com certeza, você daqui a pouco traz outra apuração e outro tema para a gente aqui no News Primeira Edição. Até daqui a pouco.